Sucesso! Então hoje nós temos uma entrevista especial aí com o Sidney Sobrinho. Para mim, aposto que para muitas pessoas, é um exemplo de sucesso no intraempreendedorismo e no empreendedorismo, né? Às vezes vão ver no decorrer da entrevista, vão se questionar por que empreendedorismo, mas eu explico mais à frente para vocês. Ele vai compartilhar conosco, então, suas experiências e dicas para alcançar o sucesso financeiro. Seja muito bem-vindo, Sidney. Muito obrigado pela oportunidade. Uma imensa honra participar desse programa, dessa entrevista contigo. Tenho acompanhado os posts, as publicações, o teu desenvolvimento profissional. Também aprendido muito com o que você compartilha, né? Sempre um conhecimento bastante qualificado. Então eu fico honrado e espero contribuir na medida do possível com o momento e o interesse da entrevista. Vai contribuir sim, tenho certeza. Então, para quem não conhece, Sidney Sobrinho, né? Além de ser meu irmão, né? Vou deixar aqui, é meu irmão, meu brother, mas eu considero um excelente profissional. Sidney Sobrinho, ele é doutor em educação, com ênfase em políticas públicas educacionais, mestre em ética e filosofia política, bacharel em direito, bacharel em filosofia, especialista em direitos fundamentais, hipnoterapeuta e investidor autônomo em mercados de capitais e operações de trade. Um profissional que se destacou em sua carreira e no mundo dos investimentos. Hoje ele vai nos contar um pouco sobre sua trajetória e como superou os desafios ao longo do caminho. Então, um dos motivos, né, diante de todo esse currículo, né, para poucos, digamos assim, né, um dos motivos da gente estar chamando o Sidney aqui é justamente falando um pouco de investimentos, né? É um servidor público, como vocês percebem, e está migrando não, ele tem como atividade paralela aí o investidor autônomo na bolsa aí, trade, né? Vamos começar então, Sidney, com a sua história, como e quando você decidiu se tornar um empreendedor. Por isso que eu considero empreendedor, servidor público, né? Um professor na área da educação, uma pessoa que eu nunca imaginava que ia vir para o lado dos números, uma pessoa que há muito tempo atrás eu falava em números, eu disse, não, o Sidney, o Cid, como eu chamo, né, não vai vir para o lado dos números, né, que é a minha área, por isso que a palavra nunca é difícil, não se deve falar, né, e está aí hoje investidor, até iniciou a carreira como investidor na bolsa aí, antes do que eu, né? Passou na minha frente na área de investimentos, é que a gente é mais empreendedor. Então, como e quando, Sidney, você decidiu se tornar um empreendedor, né? E qual que foi a motivação por trás dessa criação de virada de carreira, né? Além da docência, decidir iniciar sua jornada no mercado financeiro como investidor autônomo? Muito bem. Quando você coloca a questão do empreendedor, né, e você mesmo já traz a deixa, via de regra, ao falarmos de empreendedor, sempre vem à mente do senso comum a ideia de que necessariamente você tem que abrir uma empresa para ser um empreendedor. Então, se você não tem um comércio, uma bodega, como eu digo, né, você não é um empreendedor. É importantíssimo a gente começar justamente pelo questionamento dessa palavra. O que é empreender, né? Que isso não se resume ao criar uma empresa CNPJ, jurídica, abrir um negócio específico, né? Seja ele para o fornecimento de produtos ou o fornecimento de serviços, que esse é um nicho, né? É uma parte do mercado financeiro. E tem uma série, o mercado financeiro ele tem um leque muito grande que possibilita você empreender em diferentes espécies, em diferentes tipos e modalidades. No meu caso, agora mais especificamente, dando ênfase ao empreendimento no mercado de capitais, né? Ao mercado de capitais. Então, e valores mobiliários. Mas o empreender, ele também está diretamente relacionado àquilo que você decide exercer profissionalmente, né?
Inclusive, eu diria, e eu incluiria o empreendedor também como um próprio profissional empregado, seja ele seletista ou como servidor público, né? Por quê? Porque você também está ali desenvolvendo economia, né? O empreendedor não se resume ao empresário, mas ele pode desenvolver isso. Obviamente, quando, e aqui eu faço o meu parênteses em destaque ao empreender, quando mesmo não abrindo uma empresa no modelo clássico, tradicional que a gente conhece do empreendedor, você desenvolve uma profissão na perspectiva de um empreendedor, você não é apenas um empregado ou um assalariado que conta unicamente com o salário do final do mês ou com a comissão de venda, etc. Mas quando você empreende, quando você dedica esforços para se qualificar profissionalmente, para subir na tua carreira profissional, seja como empregado, como servidor público, né, que é uma das carreiras que eu sigo, ou futuramente também como um empresário. Então, justamente essa ideia do empreendimento, ela começa há muito tempo quando eu comecei a ter essa noção de que ainda, você fala, né, eu sou mais, a minha formação inicial é ciências humanas, né, ainda fora dos números, como você falou inicialmente, eu percebi que o meu empreendimento estaria na qualificação profissional em diferentes áreas, em diferentes formas de atuação, e que me levou, né, nesse caminho, a descoberta do mercado financeiro, principalmente com ênfase no mercado de capitais, e aí, a partir de alguns anos atrás, fazer esse empreendimento, né? Então, eu decidi fazer essa ampliação de empreendimento na perspectiva do desacomodar-se, de buscar novos horizontes, de ampliar a possibilidade de conhecimento. Então, para mim, o empreendedor é aquele que está sempre ampliando o seu horizonte de atuação, sempre buscando qualificar-se a si mesmo e qualificar a sua atuação em busca da geração de novos resultados, sejam eles financeiros, emocionais ou intelectuais. Então, essa é, basicamente, em síntese, a lógica da minha motivação nessa compreensão larga de empreendimento. E aí você traz, né, assim, a questão do empreender dentro da empresa, né, dentro do termo técnico dos negócios, a gente chama de intraempreendedorismo, né, e o desenvolvimento, eu considero, por isso que as pessoas às vezes perguntam, mas Sidney, então não tem nenhuma empresa, não é empreendedor, e aí você esclareceu muito bem que não necessariamente, mas justamente, olhando, né, o teu currículo que a gente falou atrás, olhando a tua vida, o empreender em si mesmo, no meu ponto de vista de desenvolvimento pessoal e de futuro, eu acho que a maioria das pessoas, a maioria de nós tem que focar primeiramente no empreender em nós mesmos, e aí buscar desenvolvimento, buscar outras saídas, né, que às vezes a vida é tão difícil para algumas pessoas que falam, né, reclamam, mas acho que quando a gente começa a buscar outras saídas, e aí uma coisa que eu defendo muito, que você trouxe também, é nunca ficar dependente de uma única fonte de renda, né? Nós, brasileiros, se preocupamos que aquela única fonte de renda seja servidor público, seja trabalhar dentro da empresa, ou ter um negócio num segmento só, mas a partir do momento que você fica uma pessoa incomodada, né, que falou não se acomodar, você começa a abrir teu leque e a sair um pouco da tua bolha e enxergar novas fontes de renda. Muito bem, mas, né, Sidney, acredito que, como tudo na vida, né, todo desafio, né, todo início é difícil, né, tem os seus percalços, tem as suas dificuldades, e nos conta então, Sidney, quais foram os principais desafios que você enfrentou no começo dessa sua jornada empreendedora, voltando para o mercado, dentro do mercado financeiro, no mercado de capitais, né, como você conseguiu superá-las, esses desafios? Você teve desafios também, né? Eu tô muitos. Preconceito, né? Conta, antes, complementando a nossa pergunta e talvez eliminando alguns tabus, algumas ideias que o pessoal tem quando a gente fala de mercado e capitais,
não se resume à bolsa, né, mas se resume praticamente bastante coisa voltada à bolsa de valores. E aí as pessoas têm aquele tal, acredito que aqueles cursinhos baratos que você vê na internet, que vai ficar rico da noite para o dia virando trade, né? Eu acredito que um desafio teu talvez seja algumas perdas, né? Algumas perdas no mercado de capitais, e também tem esse lado que muitas pessoas acreditam ou vendem como seu produto uma mágica que é fácil, você vai ficar milionário da noite por dia, viva de trade e pronto, né? Mas também tem outro lado que as pessoas, eu vejo assim, conversando com muitas pessoas nessa minha quase 2 décadas no mercado financeiro, as pessoas que falam em investimento de bolsa de valores, as pessoas têm medo, né? Só a gente viu, apesar de ter crescido muito o número de investidores na bolsa de valores do Brasil, mas as pessoas têm medo. Então, eu acredito que alguns desafios, né, tu teve. Então, nos conta aí quais foram e se está ligado a esses, não sei se posso chamar de preconceitos ou tabus aí que eu acabei de falar. Perfeitamente. Isso vai totalmente ao encontro da tua primeira questão, justamente na lógica, né? Tem um filósofo que eu gosto muito, que chama-se Michel Foucault, e ele diz que o primeiro e último amor é o amor próprio. E a partir desses meus estudos e voltando para o mercado financeiro, eu parafraseei o Foucault e eu comecei a dizer para mim mesmo que o primeiro e último empreendimento é o empreendimento próprio, em si próprio, bem como você colocou. Ou seja, quando Foucault diz que o primeiro e último amor é o amor próprio, ele quer dizer que eu não posso amar ninguém e nem ser amado se eu não aprender a amar a mim mesmo antes. A mesma lógica, na minha opinião, na minha forma de compreender atualmente esta lógica do empreendimento no mercado financeiro, mercado de capitais, é que eu não posso empreender, seja qual for a forma, se eu não souber antes empreender em mim mesmo, investir em mim mesmo. Então, muitas pessoas querem ganhar dinheiro, seja na Bolsa de Valores ou abrindo uma empresa, sem investir dinheiro para isso, né? Então, principalmente o mercado financeiro, sei lá, eu quero investir numa empresa, vamos pegar uma ação, vou comprar lá Petrobras, Banco do Brasil, Klabin, seja o que for, mas eu quero ter certeza de que eu não vou perder dinheiro. É a mesma coisa que eu vou abrir uma empresa, você é empresário, sabe disso, mas eu quero ter certeza de que eu não vou perder dinheiro. Não abre nunca. Exatamente, não vai abrir nunca, né? Seria a mesma coisa que você procurar um emprego querendo ter a certeza de que nunca vai ser demitido, né? E isso não existe. Então, são essas, às vezes, pequenas concepções ou preconceitos ou leituras equivocadas que nos fazem temer e, diante desse medo, nos impedem de correr o risco, né, de enfrentar os desafios, como você bem coloca. Então, em primeiro lugar, se alguém, em qualquer empreendimento, alguém disser que não tem um desafio, de duas uma, ou ele está mentindo, ou aquilo não é um empreendimento, né? Por quê? Porque o empreendimento é justamente um esforço que te faz superar um desafio. Né? Se eu vou levantar esse copo d'água, no exemplo simples, eu tenho o desafio, o risco de derrubá-lo sobre o teclado, estragar, sei lá, qualquer coisa, quebrar o copo e ter um prejuízo. Então, as pessoas, elas querem muito o resultado e elas estão pouco dispostas a pagar o preço para chegar àquele resultado. Principalmente, muitas até aceitam pagar o preço, mas elas querem o resultado muito rapidamente. E isso em mercado financeiro, principalmente no mercado de capitais, ele é essencial. Você pega no mercado de prestação de produtos e serviços, a maioria das empresas fecham em menos de 48, 72 meses no máximo de subsistência. Né? Então você leva 2, 3 anos para começar a ter o que a gente chama de payout, né? Começar a ter um retorno sobre o investimento e a possibilidade de se tornar estável. Quando você vai para o mercado de capitais, investimento em bolsa, mercado futuro, etc., né? Opções, um gama leque que tem, as pessoas também elas querem, via de regra, começar a ganhar dinheiro imediatamente, sem ter ali um empreendimento de investimento, de tempo, de aprendizado, de domínio do mercado. Então, você foi muito claro ao dizer, as pessoas veem
em alguns YouTubers, né, em alguns cursinhos baratos, né, como ganhar tantos mil por dia, como não sei o quê, como ficar milionário, vê lá o fulano desfilando com uma Porsche e ele diz que ganhou no mercado financeiro e a pessoa acha que vai entrar lá investindo R$1.000 hoje e amanhã vai estar com 1 milhão. Não existe, né? A famosa regra dinheiro faz dinheiro, ela é essencial para o mercado. Olá, acho que travou, né? Travou, não sei se foi a minha. Você congelou, mas eu retomo. Posso retomar, Doutor? Pode. Normal, isso são desafios da tecnologia, né? São questões inesperadas. Às vezes você faz um investimento em uma ação, um investimento em um determinado mercado e trava no meio, você tem que retomar, né? Faz parte Só abrindo um parênteses, agora você falou usando o nosso exemplo da tecnologia, né? E falando dos influencers, dos YouTubers, né? O que aparece na tela para nós, telespectadores, não mostra isso, né? Não mostra. Até outro dia eu estava vendo uma influencer aí, que ela é uma das tops em gravação de vídeos aí, em qualidade de vídeo, né? Ela me falou que ela demora. Ela me falou, não, nos bastidores dela, né? 16 horas para editar um vídeo de 1 minuto, né? Então isso é um investimento de tempo para sair aquele vídeo top, né? Mas pode continuar só quebrando teu raciocínio um pouco. Exatamente. Você tem que investir. E aí vem a questão, qual é o princípio? E investir aqui não é só investir o dinheiro, né? É isso. Você falou do tempo, né? O tempo, o que é o dinheiro? O dinheiro é o tempo que você gasta, né? Para exercer para poder usufruir daquele resultado. Então, as pessoas precisam investir tempo, investir conhecimento, e aí principalmente o conhecimento de qualidade, seja qual for o investimento que você vai fazer, seja na bolsa, no mercado de capitais, financeiro, abrir uma empresa. Eu não posso querer abrir uma empresa, então eu vou lá, o Vorley tem uma empresa financeira, né? Tá ganhando dinheiro, eu vou abrir uma porta ali chamada de consultoria financeira, porque o Vorley está ganhando dinheiro, sem antes eu ter investido anos e anos de estudo. Você é formado em administração de empresas, conhece a empresa, de economia, de macroeconomia, sem antes ter investido tempo e dinheiro para estudar e compreender aquele negócio, né? E aí sim poder atingir os objetivos. Então, o primeiro desafio a ser enfrentado é esse. E todos nós temos esse desafio. Porque você não consegue começar nada do zero, né? E levar adiante sem investir naquilo. Então, o meu primeiro desafio foi, principalmente nessa relação, uma mudança de paradigma, uma mudança de modelo, uma mudança de área de formação. Então, literalmente, eu tive que começar lá a engatinhar no mercado financeiro, né, a aprofundar o conhecimento, a compreender o que hoje são, né, termos e conceitos corriqueiros para mim agora já, e muitos que eu tenho que ir atrás, né, a investir em livro. Primeira coisa que eu faço, vai comprar livro, né? Então pega lá, mercado de capitais. Sem ganhar um centavo na bolsa, eu gastei R$800 em um livro. Né? Então as pessoas, mas eu não vou pagar R$800 para ganhar talvez R$50 num trade, vamos supor inicialmente, ou talvez nem ganhar, perder mais um pouco ainda nesse sentido. Mas o primeiro desafio é enfrentar o medo ou a preguiça de investir em novos conhecimentos, de sair da tua área de conhecimento confortável e buscar outra área, porque é muito comum, né, Vorley, quando a gente se qualifica em uma área, aquilo se torna corriqueiro, então fica mais fácil você falar sobre aquele assunto do que buscar outro. E aí, Sidney, só te cortando, complementando a tua ideia e teu raciocínio, você, quando decidiu mudar isso, você já era mestre em educação, né? Então, diz assim, não que nada daquela base, que a tua formação não serviu para nada, serviu, tenho certeza, né? Desenvolveu muita coisa, mas é quase, que a gente falou, começar do zero. É começar o teu mestrado, se nós dois começássemos junto e tivéssemos a mesma disciplina, né? Para se desenvolver,
ia ter no mesmo nível, né? No nível, aquele teu mestrado pontuou, mas para um outro mercado totalmente diferente, não tem grande valia, digamos assim, né? Sim, exato. Mas aquele empreendimento anterior de dedicar-se ao estudo, dedicar-se à disciplina, ele me ajudou muito, embora em uma área completamente oposta, né? E isso literalmente me colocou na situação, meu Deus, eu estou num campo totalmente desconhecido, né? Para mim, até o momento, e eu preciso saber o que eu estou fazendo. Quando eu me deparo com o mercado financeiro, mercado de capitais, economia, etc., sem ter uma base prévia para isso, eu preciso aprender. Quando eu preciso aprender, eu preciso saber aonde que eu vou aprender. E aí retoma a questão que você já trouxe antes dos YouTubes, etc. Hoje, felizmente, a tecnologia, ela nos possibilita um acesso imenso à informação e a muito conhecimento altamente qualificado de uma forma muito rápida. Sim. O maior, e aí está um segundo desafio que para mim foi crucial, é como que nós conseguimos filtrar esse excesso de informações, porque o excesso de informação ele também gera desinformação. Então é óbvio, quando eu comecei a me interessar mais pelo assunto, eu comecei a pesquisar YouTube, Facebook, Tinder, TikTok, sinal de fumaça, o que fosse sobre o assunto eu começava a pesquisar. Mas o meu conhecimento anterior, mesmo sendo da área mais das humanas, ele já me possibilitou a fazer o quê? A ter alguns instrumentos, algumas técnicas de pesquisa, de investigação, né? O mestrado, por exemplo, que tu cita, para selecionar o conhecimento, focar o conhecimento e saber distinguir o que tem sinais de qualificado ou não. Então, o problema hoje não são os youtubers, os influencers. Você está usando nesse momento uma ferramenta para divulgar o seu trabalho. O problema E tem os dois lados, né? Tem o conteúdo de excelência dentro do YouTube, dentro do TikTok, dentro do Instagram, e tem os dois lados. Acho que esse ponto que você está mencionando aí é um divisor de águas. Exatamente, ele é crucial. Então, o problema não é o youtuber prometendo como ficar milionário investindo em criptomoeda ou investindo em ações binárias, que não é investimento, é uma aposta lá de plataforma no jogo do tigrinho, etc. Esse não é o problema. O problema é você aceitar aquela ideia sem antes investigar se aquilo tem fundamento e sem antes pesquisar melhor sobre o assunto. Então, muitas pessoas, elas querem a receita pronta, né? Pior, elas não querem nem a receita, elas já querem o bolo, né? Então, eu vou lá assistir o vídeo do Vorley para ver se ele me ensina a ganhar dinheiro. Só que elas já querem que o Vorley diga, ó, você vai, levanta da cadeira, vai lá, pega o dinheiro e amanhã você está rico, né? Elas não querem verificar em primeiro lugar se o Vorley tem conhecimento, elas não querem verificar se existem outras formas de ganhar dinheiro, não quer investir no conhecimento, no tempo. Então, o desafio de filtrar a informação, ele é necessário. E nós precisamos enfrentar esse desafio, e eu tive que enfrentar esse desafio no início. Vou atrás de bibliografia respeitada, vou atrás de pessoas que já têm conhecimento e têm o que a gente chama de know-how, né, que tem domínio sobre isso. Você mesmo diz, me recomenda algum livro de introdução à economia, né? Vai lá, tem um aqui, acho que foi você que me encomendou ali, tem um livro de introdução à economia, foi um dos primeiros que eu li, né? Então, o desafio de buscar o acesso à educação qualificada, esse é o primeiro e maior desafio que nós temos hoje. Então, a minha sugestão inicial já é nesse sentido. Qualificar o acesso à informação, buscar profissionais competentes, buscar conhecimento sólido, né? E ir aos poucos filtrando e despoluindo. Um outro desafio que eu enfrentei, pegando principalmente a questão do mercado, né? É a complexidade do mercado financeiro, do mercado de capitais. Porque o leque de oportunidades é vasto. Você compreender que você não precisa usar todas as oportunidades, né? Mas que você precisa também selecionar essas oportunidades,
é muito importante. Então, quando a gente está aprendendo o mercado de capitais, quer ganhar dinheiro em tudo. Dá para ganhar dinheiro em opções, dá para ganhar dinheiro no mercado futuro, dá para ganhar dinheiro em mercado internacional, mercado nacional, commodities, agrícola, minério, etc. Dá para ganhar dólar, índice. Dá para ganhar dinheiro? Dá. Né? Dá para ganhar dinheiro abrindo uma empresa? Dá. Isso é inquestionável, senão não existiria mercado. Ponto final. Então, dá para ganhar dinheiro? Dá. Dá para ganhar dinheiro muito rápido? Não. É comprovado cientificamente. Existem até teses de doutorado e dissertações de mestrado que provam, que analisam o mercado financeiro. É comprovado cientificamente que mais de 90% das pessoas que ganham dinheiro muito rápido no mercado de capitais perdem mais rápido ainda. Né? Não é à toa que recentemente um livro famoso do Daniel Kahneman, Rápido e Devagar, que eu recomendo, ele foi... Quando eu começo a falar, eu lembro dos livros, eu tenho que mostrar, né? Fica como sugestão, Rápido e Devagar. Ele é o best-seller do Prêmio Nobel de Economia, e que esse cara, ele é um psiquiatra, né? Ele analisa o cérebro dos investidores, Wall Street, os grandes investidores, desde o maior até o menor, e como que as pessoas se comportam em relação ao mercado financeiro. Então, não vou aprofundar aqui para não fugir do assunto, fica como sugestão, mas o grande desafio é isso, é como que eu vou filtrar, compreender que no mercado, no mercado de trading, né, de operações mais curtas, a gente tem um ditado, no mercado não existe almoço grátis, né, e de fato não existe almoço grátis, você tem que pagar por isso. Não existe investimento, seja de curto, médio ou longo prazo, né, como trade ou como investidor, depois a gente pode discutir esses conceitos que são semelhantes, mas também tem algumas diferenças, sem que você tenha algumas perdas. Isso é inquestionável, né? Sim. Então, o meu primeiro desafio, eu queria ganhar dinheiro, é óbvio, né? Quem não quer? Não, eu vou entrar no mercado, vou aprender porque eu quero perder dinheiro. Só um idiota não faz isso, né? O meu primeiro desafio foi compreender que, antes de aprender a ganhar dinheiro, eu teria que aprender a não perder dinheiro, né? Aprender a não perder dinheiro era essencial. E comecei aprendi a aprender perdendo, né? Perdi bastante. Depois você vai, com o tempo, se dedicar a investimento, se dedicar, né? Aprendizado, aprender a controlar os riscos, a fazer a gestão de riscos que você faz em qualquer negócio, você ganha e recupera. Né? Então, meu primeiro desafio foi esse, como aprender, em primeiro lugar, a não perder dinheiro, para só então talvez começar a ganhar dinheiro, né? Que acontece em tudo, você também faz isso no dia a dia, e aí o meu aprendizado da própria vida cotidiana. Como é que eu faço a gestão dos meus gastos? Você, nos teus vídeos, tá sempre trazendo, né, nos teus posts e tal, como é que eu faço a gestão dos meus gastos, do meu investimento, diversifico minha carteira, não pego juros abusivos? Eu posso ir lá e facilmente retirar um empréstimo milionário hoje, sem muito esforço. Mas isso vai me colocar em uma dívida com um juro altíssimo, né? Que eu vou precisar pagar. Então eu posso, eu devo, não devo. Por quê? Porque isso vai fazer com que eu assuma um risco maior, né? Do que a minha estratégia possibilita. Não sei se eu me faço compreender nessa lógica, mas as pessoas, elas preferem assumir o risco de ganhos fáceis, e o ganho fácil não existe em nenhum mercado, né? Então o mercado não tem almoço grátis. Eu conheço pessoas, por exemplo, que começaram a aprender um pouquinho sobre trading, né, mercado de ações, etc., mercado de capitais, foram no banco, fizeram um empréstimo de 300, 400 mil reais para ganhar no mercado, porque a lógica era muito simples, eles vêm lá, aí entra, né, o YouTube, nossa, eu fiz 10% ao dia, né? Em primeiro lugar, se alguém fizer 10% ao ano com total segurança, já entrega todo o teu dinheiro para ele, porque ele é o próximo Warren Buffett da fila, né? E olha lá, o Warren Buffett em alguns anos fez 20%.
Então, as pessoas elas assumem riscos desnecessários. Aprender a se controlar no risco é um dos grandes desafios, né? E é um dos grandes aprendizados. Que no mercado de capitais, a contrapartida, ela vem rápida, porque você perde o dinheiro e alguns perdem a ponto de nunca mais se recuperar, né? Isso é bastante comum. Um outro grande desafio, além dessa complexidade, Varley, é aprender a ter a inteligência emocional diante do mercado. Porque aprender a técnica do mercado de capitais, ela não é tão difícil. Você tem análise técnica, análise fundamentalista de ações, por exemplo, conforme o investimento que tu quer fazer. É racional, né? É racional, né? Então você vai lá, e essa é outra coisa que engana muito, porque as pessoas, eu uso a seguinte técnica, sei lá, cruzamento de médias móveis, padrões de Kendo, porque é bonitinho, fez um padrão de Kendo, um martelo, um doji, sei lá, o quê, aqui você compra, ali você vende, e você, nossa, que fácil, né? Só que aquilo é uma técnica que pode e deve ser aplicada, mas apenas dentro de um contexto de mercado. Então, o meu primeiro grande desafio nesse sentido não foi aprender a técnica, eu já era habituado a estudar, ler, eu sentei em pouco tempo, aprendi um montão de técnicas, e não ganhava dinheiro, né? Ganhava 1, perdia 2, ganhava 3, perdia 1, e assim ia, né? Então, não saía do lugar, até o momento que eu comecei a compreender que se tratava de uma análise de contexto de mercado, de estratégia. É aquela lógica. Vender cobertor pode ser um empreendimento lucrativo, mas eu tenho que saber aonde, quando, como e em que situação vender o cobertor. Então, isso é a questão, também um grande desafio a aprender. Né? E até próprio gerenciar um negócio, uma empresa, né? Trazendo o que você colocou... eu sou excelente vendedor. Claro, um excelente vendedor vai se dar mais bem no empreendimento do que um excelente contador. Né? Exato. Mas você vai abrir um empreendimento, você tem que gerenciar as finanças, gerenciar pessoas, gerenciar a venda, marketing. Então, aí vem o estado que você está falando, estado emocional, que você tem que estar preparado para isso. Exatamente. Então, dentro dessa questão que você coloca, né, dos desafios, os desafios são muitos. E você sempre vai ter. O problema não é ter desafios. O problema é quais são as estratégias que eu adoto para superar os desafios a partir do que eu já sei, do que eu já conheço. Quais são as estratégias que eu adoto para conhecer formas novas de evitar novos desafios, né? E principalmente quais são as estratégias que eu adoto para solucionar um problema, né? Enfrentar o desafio tão logo ele surja no contexto. E aí vem aquela lógica que a gente já conversava inicialmente. Empreender é um ato de coragem, né? É um ato de coragem. Mas esse ato de coragem, ele precisa vir carregado de prudência, né? E não apenas de ousadia. Eu sou uma pessoa corajosa, então eu vou pegar todas as economias da minha vida, vou colocar aqui num trade, num gráfico, usando exemplos da minha área aqui, um trade num gráfico de 5 minutos para operar mini dólar num dia de payroll, né, que é dado dos Estados Unidos. Cara, você vai perder tudo e mais um pouco num piscar de olhos, né? Então você olha lá a pessoa às vezes operando no mercado, ganhando 10 mil, 20 mil num trade. Pegando um exemplo simples, dá para ganhar? Dá. Dá para ganhar com certa facilidade? Até dá. A pergunta é simples, você tem ali para colocar em cash 200, 300 mil? Se você tem, você não vai fazer 20 mil num trade, né? Sim. Isso quer dizer o quê? Que a questão não é você fazer o dinheiro ou não, a questão é que eu tenho que fazer aquilo que está dentro do meu alcance, né? Então não importa se o Varley está ganhando tantos milhões na empresa dele, o que importa é, dentro do alcance do Varley, ele está assumindo os riscos condizentes com a sua capacidade nesse momento? Sim. Desculpa de cortar assim, trazendo para o lado empreendedor, né, para o nosso telespectador, nossos ouvintes, o que você falou ali, os riscos, né, você ter a competência, você falou quantas palavras,
dentro do empreendedorismo, uma das características do empreendedor é correr riscos calculados. Exato. É ser meio, vou usar um termo bem comum assim na linguagem do dia a dia, é ser meio louco, as pessoas de fora olham nós empreendedores, isso aí é louco, mas não, é ser louco sim, mas principalmente toda decisão ser tomada com base em riscos calculados, senão a empresa quebra. Exatamente, é o que eu sempre digo para alguns mentorandos no mercado financeiro, né? Saber o que não fazer é mais importante do que saber o que fazer, porque você já sabe, saber o que fazer é condição obrigatória, né? Mas saber quando não fazer as coisas é essencial, principalmente na sobrevivência no mercado, seja ele financeiro, ou capital, produtos, serviços, conforme surge. Então, os desafios são enormes, né? A forma de superar, não existe receita pronta, né? Até agora, não posso reclamar, tem dado certo. O principal método é invista em você mesmo, invista em conhecimento, né? E investir em conhecimento é investir tempo e dinheiro, né? É investir tempo em dinheiro. Ah, mas eu quero ganhar 1 milhão, mas eu só quero pagar R$1.000 num curso. Sim. E fazer o único curso e achar que tem a solução de tudo. Obrigado, exatamente. Aí o cara vai lá, ele estuda 5 minutos e acha que está dominando o mercado. Não, quanto mais se estuda, mais burro fica. Meu pai já dizia, nosso pai, né? Quanto mais estuda, mais burro fica. Na simplicidade dele, isso faz todo sentido. Né? Por quê? Porque quanto mais eu aprofundo, mais eu reconheço a ignorância, o quanto eu devo aprofundar. E isso me torna mais cauteloso, mais prudente, né? Eu sempre comento com os mentorandos, você é o pior trade do mundo, né? Ou seja, você tem que partir do princípio que tudo que você vai fazer pode dar errado, e pode, né? Mas ao mesmo tempo você tem que partir do princípio que é o melhor trade do mundo, ou seja, que só você sabe aquela decisão. O que eu quero dizer com isso? Que se o Vorley investe no mercado financeiro, e eu pergunto, Vorley, qual é a melhor, as pessoas, né, qual ação eu invisto? Aí o Vorley diz, eu no momento estou investindo em, sei lá, Petrobras. Aí o fulano diz, não, mas você é louco, vai investir em Petrobras, o cenário político brasileiro, sei lá, etc. Primeiro lugar, o cara está operando notícia. Segundo lugar, está revelando uma completa ignorância sobre a política macroeconômica e os fundamentos de uma empresa, né? Terceiro lugar, você quer investir sem correr risco. Né? Quarto lugar, você está querendo pegar uma dica com base naquilo que naquele momento é bom para o Vorley. Então, quanto dinheiro o Vorley tem para investir? Qual é o tempo que ele está a fim de investir em curto, médio, longo prazo? Ele tem uma reserva de emergência? Ele tem uma reserva de oportunidades? Né? Ele consegue ter uma diversificação para não colocar todos os ovos numa cesta só, como a gente diz. Então esses são os principais desafios, ao meu ver, a serem superados, né? O de ter a coragem de iniciar, o de ter a ousadia e a persistência de aprofundar o conhecimento, de ir atrás de conhecimento sólido, o de dar tempo ao tempo, para amadurecer, para aprender, para desenvolver a técnica. Existe no mercado a lógica das 10 mil horas, né? Que não é só no mercado. Existe uma regra que fala que para você desenvolver de forma qualificada qualquer atividade, tu precisaria no mínimo de 10 horas de aprendizado. 10 mil horas de aprendizado e prática para isso. É isso. Então as pessoas, elas querem. Eu sempre ouço, ou trago esse exemplo, você fica 5, 6 anos, 4, 5 anos em uma faculdade, seja ela qual for, para fazer direito, engenharia, filosofia, administração, com a possibilidade de hoje, pegando aí uma média salarial razoável, 4, 5 mil por mês, né? Para talvez dentro de um tempo você alavancar a tua carreira, se qualificar, etc., e passar a ganhar muito mais do que isso, né? Só que as pessoas, elas querem entrar no mercado financeiro, abrir uma empresa ou entrar no mercado de capitais sem ter estudado e em 2, 3 meses ou dias sair ganhando dinheiro. Sim. É uma questão irracional, é uma questão que fere o princípio da lógica, né?
Sim. Não faz sentido. E hoje você pode ver, né? Eu vou voltar aqui nos YouTubers, nos influencers digitais e também, né, empreendimento. Outro dia eu estava comentando, estava ministrando uma aula e comentando com meus alunos, hoje eu tenho quase 1.000 clientes de seguros, né? Mas aí eu parei e pensei, eu disse, tá, mas isso são 10 anos na corretora de seguros, né? É o tempo que se desenvolve. E aí você tocou um ponto também, faz uma graduação para ganhar 4 a 5 mil reais. Tem uma pesquisa recentemente, eu não lembro a fonte, mas é confiável, que aqui em Santa Catarina, pelo menos, 10% da população ganha acima de 3 mil reais. Então, olha a quantidade de pessoas que saem de uma graduação para ganhar o que você mencionou. Né? E isso é tempo, é preparo, é desafio. E eu acho que você traz muito bem essa questão do investimento em nós mesmos e no tempo. Você mesmo, faz quantos anos que você está estudando? Né? Eu que sou mais jovem que você, só para revelar as idades, mas eu já tenho, outro dia eu estava fazendo as contas, queira ou não queira, são 30 anos de estudo, nunca parei, né? Você nunca parou também, nunca paramos, né? E eu acho que é bem isso que você falou, quanto mais a gente aprende, mais ignorante a gente fica. E no ponto que eu vejo também um diferencial para todo profissional é essa constância, né? Às vezes a pessoa, vou investir em trade, vai lá, faz uma mentoria com o Sidney, lê vários livros e tal, e nunca mais se atualiza. E aí acha que operar o mercado daqui 3 anos, ou fez o curso há 3 anos atrás, operar o mercado. Hoje é a mesma coisa, não é? Mudou tudo. Não. Exatamente, principalmente o mercado, né? O mercado ele é vida, o mercado é totalmente dinâmico, né? Tem ciclos, a gente vê as grandes crises financeiras, etc. A empresa que hoje era boa, amanhã pode não ser. Então você precisa, quais são os teus critérios, quais são as tuas estratégias de investimento, né? Eu odeio dar conselho de onde comprar, o que comprar. Por quê? Porque sempre vai depender de qual é o interesse. Então, se eu não compreendo qual é a estratégia da pessoa, qual é a condição da pessoa em assumir determinados riscos, ou qual é a intenção dela, é o objetivo, qualquer sugestão, qualquer dica é ruim. Vou dar um exemplo bem concreto, pensando em ações na Bolsa Brasileira, para não complicar, né? Me diga uma empresa boa da Bolsa. Tem muitas. Vamos pegar uma famosa, a WEG, né? Empresa de motores elétricos, basicamente dolarizada no mundo inteiro. A WEG, que é aí de Santa Catarina, inclusive a matriz dela, né? Se não a melhor, é uma das melhores bolsas da ação. Eu hoje não tenho 1 centavo na WEG. Então você me pergunta, a WEG é uma boa empresa? Ótima. Então eu vou comprar ações da WEG? Não. Eu, Sidney, não. Por quê? Porque nesse momento o PL, o preço-lucro, está desproporcional. Ou seja, traduzindo para a linguagem simples, a empresa está cara demais para comprar. Né? Então eu tenho outras oportunidades para avaliar com vários critérios de análise fundamentalista, de análise gráfica, que me possibilitam investir em outras empresas. Né? Então eu vou comprar Vale né? A Vale 3. Porque a Vale é grande, não sei o quê, minério de ferro. É um outro mercado, ele é um mercado de commodities. O mercado de commodities é ciclo. Um ano e pouco atrás, a Vale estava 100 e poucos reais a ação, 120 e poucos reais. Ontem a Vale estava 56 reais. Nossa, desvalorizou 50%. Só que você pega o gráfico, sobe 50, cai 30, sobe 40, cai 20, sobe 60, né? Cai mais 50. É um ciclo, então você tem que saber. O problema não é comprar Vale porque a Vale é boa. O problema é quando que eu compro Vale. Né? E quanto tempo eu vou ficar com ela também, né? Exatamente. E aí vem, se você me permite fugir um pouco da lógica da pergunta, mas que vem aquela distinção entre o investidor e o trade, né? Então, o famoso especulador e o investidor. Todos somos especuladores. Porque qual é o objetivo? Ganhar lucro. Seja de curto, médio ou longo prazo. Se você abre uma empresa para vender banana na esquina, você está especulando o mercado de bananas.
né? Não, mas o meu interesse é porque eu quero ser uma boa pessoa e ampliar o acesso de todos ao comércio, a comer bananas. Então eu abri uma empresa. Tudo bem, se você quer mentir para você, tudo bem, mas na verdade você abriu uma empresa de banana porque você quer ganhar dinheiro vendendo banana, e não tem nenhum problema com isso. O problema é que se eu faço desse ganhar dinheiro uma estratégia ilícita, ilegal, se eu assumo riscos desnecessários, aí é o problema do ganhar dinheiro. As pessoas precisam desmistificar a relação com o dinheiro, né? Eu precisei desmistificar a relação com o dinheiro. Então, você é um investidor ou um especulador de curto, médio e longo prazo. E isso são estratégias diferentes que uma não invalida a outra. Tá, mas qual é a melhor? Né? É de curto, médio, depende de cada situação. Eu faço as três. Você tem uma carteira previdenciária de longo prazo, com investimentos um pouco mais seguros, a gente classifica, né? O agressivo, o moderado e o conservador. Quando você vai abrir uma conta no banco, você tem que responder um questionário que eles vão dizer se você é agressivo, moderado ou conservador. Ser agressivo te traz a possibilidade de obter maiores lucros, mas também carrega em si a necessidade de assumir maiores riscos, né? Então você coloca todo o dinheiro numa fonte só. Então é preciso ter essa prudência de diversificar, de colocar. É possível ganhar dinheiro com uma certa rapidez? Até é possível, né? Em algumas situações, mas isso traz um risco muito grande. Eu posso assumir esse risco, né? Aí é que tá, eu tenho condições de assumir esse risco, eu sei por que estou assumindo esse risco, eu tenho preparo para assumir esse risco, aí faz toda a diferença. Aí nós podemos fazer aquilo que aquela página de conversa, né? O que tá de olho? Estou de olho nessa ação, estou de olho naquela, por causa disso. Mas eu sei que o Vorley, se eu disser, Vorley, estou comprando Banco do Brasil, no preço tal até o preço tal, eu sei que o Vorley tem condições de também fazer uma análise e verificar se para ele, naquele momento, aquela opção de compra ou de venda é a mais adequada, né? Sim. E aí, essa questão de assumir risco, né, que você está trazendo para nós, e se tem condições, né? Eu vejo nessa minha jornada enquanto consultor financeiro, enquanto mentor de finanças também pessoais, eu vejo as pessoas, quando a gente oferece um curso, oferece algo falando de investimentos, né? As pessoas prestem mais atenção, né? Claro, tá atrelado a ganhar dinheiro, de certa forma. Apesar que elas olham só ganhar dinheiro e não perder, né? Sim. Mas faz parte. É que o objetivo de todo mundo é ganhar dinheiro quando se fala em investimento. Só que o que acontece? Aí quando você vai com o orçamento de uma pessoa, você vai olhar o seu planejamento, ela não tem um fundo de emergência, não tem uma reserva, ela não tem um orçamento, não tem uma base para isso, né? Sim. Quando perde, aí bate o desespero do investidor, né? Como você mencionou, a Vale, né? Que tá 120, agora tá 50. Aí as pessoas dizem assim, eu perdi R$70. Não, você perdeu se você for lá e sacar, senão não perdeu. Exato. Só que daí, como a pessoa está despreparada e tem pouco dinheiro para investir, né? Está investindo pouca coisa, ela diz, não, se eu perder, como é que eu vou pagar minhas contas? Já começou a investir errado, né? Sim, e aí nessa mesma linha, Sidney, falando em investimento, falando em crescimento, como você decidiu onde investir, né, para expandir os seus horizontes? Acho que você já mencionou alguma coisa, mas dá de falar um pouquinho mais. E você teve algum desses investimentos que destacou e foi o divisor de águas, né, para a tua vida, para a sua vida? Perfeito. Isso é essencial, Vorley, porque quando eu comecei a compreender um pouquinho melhor o mercado, a estudar, a fazer algumas distinções, porque o que ocorre? Até você mencionou, a pessoa acha caro o curso, às vezes, teu fulano está lá oferecendo um curso de R$5.000, mas tem o Beltrano oferecendo um curso sobre investimento de R$50, com aula gravada sobre fazer trade. Você pega e tem os passos ainda. Não, nossa, Então, veja bem, cara, em primeiro lugar, se pagando R$50 num cursinho, você acha que vai passar a ganhar 1.000, 100.000, 10.000 por mês? Está totalmente equivocado. Segundo lugar,
Você pode até comprar, você está aprendendo, começando a aprender, você pode até comprar lá um cursinho de R$ 50 para não colocar um dinheiro muito maior, para começar a pegar algumas informações básicas, alguma ideia, né? Começar a conhecer conhecer o mercado, onde você vai pisar, né? Isso, um negócio introdutório. Antes de você ir lá e comprar o que é um dos papos do mercado de capitais, o Juliano, pagar R$ 800 no livro, tudo bem você comprar um PDF na internet por R$ 10, que é o resumo do Pinheiro, né? Nenhum problema, mas você não pode ficar só naquilo. Por quê? Porque senão você não vai ter condições de fazer esse segundo passo, que é a tua pergunta de agora. Como é que eu decido onde colocar o investimento? Porque saber que você pode investir em ações nacionais, mercado acionário, você pode investir em ações internacionais, seja americana, China, dá para comprar até barco pegando fogo, né? Teve um mentorando outro dia, eu estava viajando semana passada, qual é o código do gráfico do leite, né? Digo, cara, faz tanto tempo que eu não vejo isso, tem gráfico para leite, então você pode negociar tudo no mercado, essa é a vantagem. Mas como é que eu faço? Até porque não tem dinheiro para ficar colocando em tudo, né? Então, se você vai fazer isso, como que eu decido a diversificação? Aí entra a estratégia, né? Quando eu comecei a compreender essa lógica, uma das primeiras coisas que eu fiz foi estabelecer uma estratégia de diversificação de curto, médio e longo prazo, de investimento agressivo, moderado e conservador, né? Isso significa com maior, com menor e com médio risco. Por quê? Para equilibrar, ter segurança, foi a ter uma reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? O exemplo que você deu. Eu tenho que pagar a conta de luz no final do mês. Sim. Então, se eu gasto, sei lá, X reais por mês em luz, chegou o final do mês, eu tenho que ter X reais. Se eu abro uma posição, compro ações da Vale e coloco o dinheiro da luz, e nesse meio tempo a Vale não vai no preço no meu preço-alvo, por exemplo, vai chegar ao final do mês, eu vou precisar do dinheiro da luz, vou estar negativo no mercado, que as pessoas também não compreendem isso, você fica debaixo d'água, né? Você fica no negativo. Sim. Mas isso acontece todo dia. Se você trabalha de empregado CLT, você fica 30 dias debaixo d'água, você fica 30 dias no negativo para talvez teu chefe te pagar no final do mês. Né? E se a empresa falir no meio, talvez tu vai receber. A mesma lógica. Então eu comprei Vale, você olha lá, o mercado está negativo. Meu Deus, estou 3%, 10% negativo, 5% negativo. Estou perdendo dinheiro, né? E aquele negócio não sai. Chegou ao final do mês, você precisa do dinheiro da luz. Então você precisa de uma reserva de emergência. Por quê? Porque senão você vai atrasar a conta da luz e vai pagar juros e multa. Ou você vai ter que vender a tua ação no prejuízo e também vai ter um prejuízo maior. Então a tua ganância de querer fazer muito fez com que você comprometesse um dinheiro que não deveria ser comprometido naquele momento, naquela estratégia. Não sei se eu me faço compreender nessa lógica. Então, criar uma reserva de emergência é o dinheiro que eu preciso. Se amanhã eu preciso emergencialmente fazer um gasto com saúde, trocar um pneu do carro, né? Qualquer coisa que não está prevista, tu tem aquela reserva. Segundo, uma reserva de oportunidade, que é alguns trocados para que, quando surgir a oportunidade, eu tenha um aporte financeiro para aproveitar aquela oportunidade. Porque não existe almoço grátis no mercado. Ou seja, o exemplo que eu dei, WEG é uma das melhores empresas da Bolsa Brasileira. Inquestionavelmente. Nesse momento, eu compro WEG? Não, porque ela está cara para o meu interesse. Mas se por algum motivo, amanhã, daqui a 2 meses, 3 meses, a WEG cair a um preço X que eu aceito pagar, eu tenho que ter lá uma oportunidade para fazer aquele investimento ou tirar de outro. Então, reserva de emergência, reserva de oportunidade e diversificação. Naquilo que eu comecei a dominar melhor e me sentir mais seguro para trabalhar. Exemplo, faço trade usando opções, mercado de opções. Não, conheço opções, sei o que é opções, sei montar a estrutura de opções, né? Compra, buy e tal. Faço trade? Não.
Por quê? Porque eu não posso atuar tudo ao mesmo tempo. Então eu comecei a filtrar em que eu iria me especializar. Faço trade em mercado de futuros? Sim. Né? Quais? Todos? Não, alguns. Então, commodity agrícola, milho, boi, de vez em quando, praticamente parei, porque a liquidez do mercado do boi gordo na Bolsa Brasileira é muito baixa, então você paga um spread, que é uma diferença de preço muito grande, praticamente não faço, o milho dá para fazer, café, o milho lá fora no mercado internacional, às vezes, né? Mercado futuro de índice, mini dólar e S&P 500, que é o índice americano. Às vezes, Nasdaq, alguma coisinha, né? Para operações de curto e médio prazo, que a gente chama de swing trade, raramente day trade, que é a operação que tu abre e fecha no mesmo dia, certo? E investimento de médio e longo prazo em ações, tanto nacionais quanto internacionais, dentro de uma análise de mercado que me demonstre com critérios técnicos, de acordo com uma estratégia técnica, quando, quanto, como e por que investir naquela ação ou não, naquele ativo ou não, quando, como e por que sair daquele ativo ou não. Então, tão importante quanto saber entrar no mercado, né, seja qual for a modalidade, é também saber permanecer e sair do mercado, a hora certa de vender. Aquilo que as pessoas chamam, para resumir a lógica, de buy and hold, né, compra e retenha, vou guardar para o futuro. Isso é uma falácia se não é bem compreendido, isso é um erro se não for bem compreendido essa lógica. Porque as pessoas, eu comprei Oi, vamos pegar Oi, né? Ou agora, recentemente, Americanas. Comprei Americanas, estava lá, sei lá, 14, 15 reais. Quando descobriram a fraude, a ação hoje está valendo, né, centavos. Aí o cara diz, não, eu sou um investidor de longo prazo, então eu vou manter porque um dia a Americana volta. Nessa lógica, quem comprou o Oi há um tempo atrás, faz mais de 5, 6 anos que está enfiado no fundo do poço. Quem comprou Magazine Luiza a 200 reais, agora está 5 reais e ele está lá esperando que a ação volte para 200, né? Pode ser que volte? Pode, ninguém sabe o mercado. Então, para resumir um pouco essa lógica, o mercado em si ele é simples. E todo mundo diz, não, eu já ouvi pessoas, durante os meus estudos, né, já ouvi, tem trade falando isso, ou youtuber falando isso aos montes, né? Não precisa muita coisa, o mercado é simples, né? Não complique. E um dia eu ouvi um desses indivíduos em que ele disse o seguinte, não, porque o simples é o mais alto grau de sofisticação. Então não precisa ler muito, estudar muito, gastar muito em aprender, porque, cara, isso é de uma ignorância tremenda. Por quê? A própria frase diz, o simples é o mais alto grau de sofisticação. Em primeiro lugar, simples não é sinônimo de simplório. As pessoas não querem o simples, elas querem o simplório. O que é o simplório? O fácil, sem muito esforço, não existe. E a própria frase diz, o simples é o mais alto grau de sofisticação, ou seja, só se torna simples depois que você já desenvolveu tudo que é complexo. Então, você hoje, para tomar a decisão, se eu compro ou vendo uma ação, pegando um exemplo de ação, é simples, é rápido. Porque em minutos eu consigo ver se aquela ação está cara ou está barata, se vale a pena comprar ou não. Mas isso exigiu horas e horas, milhares de horas já nesses anos aí, de estudo para poder compreender o mercado, ter o contexto de mercado, saber uma análise fundamentalista, quais indicadores eu uso, quais eu não uso, uma análise gráfica, uma análise técnica, um contexto de mercado que possibilite identificar a maior probabilidade daquela ação ter êxito ou não. Até porque isso é, como o próprio nome diz, um mercado de renda variável. Se ela é variável, ela varia, tanto para cima quanto para baixo, né? E é um mercado de probabilidade. Você nunca vai ter certeza, por melhor que seja a empresa,
se ela vai continuar sendo uma ótima empresa para sempre ou não. Então você precisa, você mesmo já disse antes, o mercado ele é dinâmico. As regras que eu estudei para o mercado hoje, elas estão valendo. Pode ser que amanhã elas mudem, e eu preciso acompanhar essa mudança. Precisa atualizar. Perfeito. E ao longo dessa trajetória, né, Sidney, com certeza tu teve aí diversos aprendizados valiosos aí para tua vida, para tua carreira enquanto investidor, né? E dentro desses aprendizados, qual que foi a maior lição, né? Que você pode dizer, não, essa aqui foi a grande sacada que você aprendeu e que gostaria de compartilhar com os nossos empreendedores que estão nos ouvindo, né? O pessoal aí que nos acompanha nas redes sociais, no YouTube aí que gosta de falar de dinheiro, gosta de investimento, gosta de falar de negócio. Qual que foi a maior lição que você aprendeu? São diversas lições sempre, né? Uhum. Eu colocaria como grande lição, não apenas no mercado financeiro, mas em todo, como a gente colocou lá na primeira questão, em toda a lógica de empreendimento, em toda a minha formação acadêmica, etc., né? A primeira grande lição que hoje eu tiraria seria a de que somente você é capaz de fazer o necessário para, talvez, chegar perto ou atingir o objetivo que você quer. Atenção, isso não significa que só você consegue o que você quer, porque existem fatores que não estão ao meu alcance e que sim, podem interferir a qualquer momento na minha vontade. Então essa lógica que as pessoas pregam por aí, não, tudo depende de você, né? Como ser feliz no amanhã, isso é relativo. Não, nem tudo depende de mim. Então a primeira lição que eu tirei há fatores que não estão ao meu alcance e sobre eles nada eu posso fazer. Eu não tenho domínio sobre tudo. Isso foi um aprendizado duro, porque eu queria ter domínio sobre tudo. Eu queria ter o total controle da vida. De repente a vida vem, te dá 2 porradas na cara, te joga para cima e você, né, cai no chão e, putz, que droga, né? Mas eu fiz tudo direitinho, eu estudei, eu me dediquei, eu cuidei, né, fiz planilha, fiz tudo que manda o manual e o manual me jogou no chão. Essa é a vida, parabéns. O Nietzsche, que é um outro filósofo que eu gosto, ele diz o seguinte, somente tu podes atravessar a ponte que leva ao outro lado e ninguém mais. Só que debaixo da ponte tem o abismo, tem o rio, tem o risco. Então, somente você pode fazer o esforço sabendo que nem tudo está ao teu alcance. Ou seja, minha primeira lição eu vou focar a minha energia naquilo que está sob o meu alcance, alterar ou não. E aquilo que não está sob o meu alcance, me resta aceitar e está tudo bem. Então, seja isso bom ou ruim. Seja isso bom ou ruim. Ganhar na Mega Sena é algo que eu gostaria. Né? Está ao meu alcance ganhar na Mega Sena? Não sei. Posso fazer algo para ganhar na Mega Sena? Posso. O quê? Comprar o bilhete. No mínimo. No mínimo, comprar o bilhete. Então, o bilhete eu consigo comprar. Agora, eu vou vender meu carro, gato, cachorro, mulher e filho para comprar todos os bilhetes possíveis para ter maior chance de ganhar? Não. Por quê? Porque isso já é burrice, né? E está fora do meu alcance. Não sei se eu me faço compreender na lição. Desculpa, pode... Não sei se eu me faço compreender nessa grande lição que eu tiraria, mas é isso. Dar mais atenção àquilo que está ao meu alcance e relativizar aquilo que não está no meu alcance. Não significa que não está ao meu alcance, então é ruim para mim, eu vou aceitar e tá de boas. Não, eu vou chorar, vou ficar bravo, entristecido. Tem que ser, você é um ser humano. Mas eu não vou me culpar por causa daquilo, né? Eu não posso entrar na lógica de que se o João hoje tem milhões na conta e ele está mostrando os milhões dele, ou ele é feliz, ou seja lá o que for, eu sou fracassado porque eu não tenho os milhões. Primeiro lugar, é fácil você ter 1 milhão quando, por exemplo, você herda do teu pai 955 mil.
né? Agora, lá tem gente que não consegue ainda chegar no e ainda tem gente que consegue perder mais rápido do que ganhou. Agora, se você tem 1.000, mas você saiu do 0 ou saiu do 1, do 2, isso já é um grande sucesso. Então, uma outra grande lição para mim foi essa: não me comparar. Eu olho o outro que eu considero de sucesso e de exemplo, que não é só ganhar dinheiro, como um motivador para buscar também os meus objetivos, ou tentar aprender com o outro. Então essa foi uma lição que eu tive. Agora, eu nunca olho o outro para comparar se eu estou feliz ou não, porque as pessoas querem dizer, fulano é melhor porque ele tem um carro melhor, fulano é melhor porque ele tem mais milhões na conta, ou Vorley é melhor porque ele tem 3, 4 empresas, eu não tenho nenhuma, né? Não, a lógica é o que está ao meu alcance fazer. Então essa foi outra grande lição que eu aprendi. E uma última lição também, para resumir aqui, são várias, né? Mas que é justamente na lógica de que eu citei o Foucault antes, que o primeiro e último amor é o amor próprio, né? Eu não posso, não preciso e não devo ser responsável ou responsabilizado por aquilo que não está totalmente sob a minha responsabilidade e a minha incumbência. Então, eu quero ver você, meu irmão, feliz? Quero. Sou responsável pela felicidade? Não. Se você está triste, eu vou ficar triste? Vou. Mas eu não vou deixar de levar a minha vida, né? Porque você ficou triste. Vou fazer o possível para ajudar. Agora, também vou olhar, né? Aquela lógica, na psicanálise, na psicologia, sempre se coloca isso. Antes de ajudar alguém, verifique se a pessoa está disposta a ser ajudada e verifique o que ela fez para entrar na situação em que ela se encontra. Então, se você está lá com dificuldade, vou fazer o que eu posso para ajudar. Agora, se você está com dificuldade porque, sem conhecer o mercado financeiro, abriu um trade no mini dólar com todo o dinheiro que você tinha, alavancado 30 vezes e perdeu todo o dinheiro, burro, você tem que sofrer mesmo. Não sei se eu me faço compreender aqui na lógica, mas essas seriam algumas lições que eu aprendi e até o momento tem me ajudado bastante. No teu mundo, né, tu colocou ali, mas eu pensando durante a nossa conversa, e aí eu já afirmo, acertei na pessoa entrevistada, porque quando você fala no que eu consigo controlar, trazendo para o nosso mundo, para o nosso mundo de negócios, empresas, né, um mundo empreendedor, ou para a teoria empreendedora, digamos assim, a gente vê eu vejo muitas empresas, muitos pequenos negócios reclamando, mas o meu concorrente fez isso, a política, a economia, o governo tal, enfim, fez isso, por isso que eu estou quebrado. E esquecem de focar no que ele pode controlar, que é a qualidade do ambiente dele, a qualidade dos produtos, a qualidade do serviço prestado. Então, trazendo para a teoria, né, para o pessoal que está nos ouvindo, aí dentro do planejamento estratégico, que é uma das minhas vertentes de estudo, nós temos as variáveis controláveis e as variáveis incontroláveis, o ambiente interno e o ambiente externo. E quando a gente, no meu ponto de vista, eu sempre oriento as pessoas assim, você foca, como você colocou também muito bem, no que você pode controlar para se preparar para minimizar. Você não vai eliminar uma variável não controlável do ambiente externo. Sim. Você vai estar preparado para minimizar os efeitos. Exemplo, pandemia, né? Muitas empresas quebraram nessa época de pandemia. E aí as pessoas, eu ouvi muitos empresários falando, por causa da pandemia eu quebrei. E aí, como você disse, se preocupe comigo, mas uma verdade que dói, mas a verdade tem que ser dita, não foi a pandemia que quebrou, foi você que já estava quebrado. Porque você não tinha o que nós estávamos comentando dentro do mundo de investimento que você trouxe, a reserva de emergência para isso. Sim. Né? Então é perfeito, o que você está colocando, mesmo voltado para o mercado de capitais, é totalmente aplicável no negócio, numa empresa, e totalmente aplicável na nossa vida pessoal, né? E continuando, Sidney, nessa mesma linha que você está trazendo, eu acho que tem um grande valor aí no que está falando, basta quem estiver nos assistindo, né,
separar isso, trazer para a sua realidade, né? Como você falou também, eu vejo um grande empresário, eu quero ser igual a ele. Eu tenho ele como referência, né? Mas não adianta eu pegar um sistema que o empresário está utilizando lá. Vamos pegar, eu sou um bebê no mundo digital, no YouTube, no Instagram, né? Não adianta eu querer que essa nossa live, essa nossa entrevista esteja aqui com um monte de suporte atrás, porque eu não tenho capital para isso. Então, da mesma forma, o empresário, não adianta eu querer implantar um sistema que um grande empresário está implantando para a empresa que vai dar errado, né? E nessa mesma linha, acho que você consegue contribuir muito para aqueles que estão começando agora ou pensando em empreender, seja empreender em si mesmo, né? Seja empreender abrindo um negócio, ou seja empreender, pode ser no mercado de investimento, mercado de capitais. Qual conselho você daria para essas pessoas? Algo que você gostaria de ter ouvido quando começou lá atrás? Lá na nossa infância, né? Eu sempre digo muitas coisas que a gente ouve isso, mas eu acho que é um pouco só o tempo e a busca pelo conhecimento que amadurece, né? É muitas coisas que eu ouço hoje, vejo hoje, descobri hoje com a busca pelo conhecimento que eu gostaria de ter ouvido lá atrás. Lá nós com 8, 9 anos, quando nós éramos boia fria, arrancar feijão, arrancar alho, lembra? Então, talvez, se nós tivéssemos, o que você gostaria de ter ouvido lá atrás e que seja de grande valia para quem está iniciando essa trajetória hoje aí? Eu, depois que eu conheci um pouco mais do mercado financeiro e tal, uma das primeiras coisas que eu logo me convenci é que eu gostaria de ter tido a oportunidade de ter acesso a esse conhecimento muito tempo antes, né? Com certeza teria começado a estudar e a aprender a investir muito tempo antes. Você bem colocou lá no início, existe um mito em torno das ações. O Brasil não tem cultura de investimento, né? As pessoas não têm cultura de acompanhar o mercado, etc. E acham isso que é um negócio de aposta ou de grande risco, né? É aposta se você não souber o que está fazendo, né? Mas aí qualquer coisa é aposta. Se você não sabe o que está fazendo, para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar te leva. É aquele velho ditado, né? Então eu gostaria de ter tido esse acesso anteriormente. N motivos sob o meu domínio ou fora do meu domínio, não tive. Então não se trata de achar culpados sobre isso, até porque você mesmo traz essa lembrança, são contextos diferentes. Então, o contexto que o meu filho vive hoje, ele é obrigado a compreender que existe um mundo para além do limite da minha casa, da minha cidade, né? E um mundo de possibilidades. Cada um de nós é um construto da sua história. Então, eu também tenho que compreender a sua história para compreender qual é o seu alcance ou não em relação a isso, né? Isso é uma questão de humildade existencial na perspectiva de também compreendermos. É só ir atrás. Não é só ir atrás, não é só querer. Às vezes a pessoa nem sabe que ela pode ir atrás. Às vezes a pessoa nem sabe o que ela pode querer e ela se habitua a resumir o seu mundo. Então, aqueles que nos acompanham e estão ouvindo, a sugestão seria: vá atrás de novas oportunidades, de conhecimento, acima de tudo. Saia do horizonte, do limite daquilo que você domina, né? Então, se você é bastante jovem, comece a filtrar o que você vai dedicar sua atenção ou não. Se você já tem uma certa caminhada, já atua, se permita ampliar. Não é sair fazendo de tudo um pouco. Eu também não posso, nós somos limitados, né? No tempo e na capacidade. Não, agora eu vou aprender artes culinárias, a fazer trading, a abrir uma empresa igual o Vorley, a ser YouTube. Não, né? Tem que ter clareza sobre aquilo que você pode e qual é o teu foco. Crie uma estratégia, né? E principalmente, se eu pudesse voltar no tempo, ou para quem está começando, busque o investimento de conhecimento, amplie o teu horizonte de conhecimento, de atuação profissional,
tenha ousadia. Eu vou resumir com a frase, eu gosto muito de frase, eu sou professor, tenho que usar livro, né? Tem o grande poeta... É mais filósofo, né? É mais filósofo. O grande poeta William Shakespeare, ele diz o seguinte: ousadia e prudência são elementos indispensáveis para quem quer empreender um grande feito. Pronto. Shakespeare, poeta e York, usa a palavra empreender, para quem quer fazer algo grandioso. Ousadia e prudência, ou seja ousado, mas seja prudente. O que é a ousadia? Não fique preso ao medo de que eu não vou conseguir. É bem provável que você não consiga. Mas se você ficar parado, você já não conseguiu. Certo? Essa é a ousadia. A prudência é: faça e ouse na medida em que você amplia as tuas condições para ousar mais. Né? Que vai bem ao encontro daquilo que você falou. Eu vejo lá um grande empresário, um YouTube com milhões de pessoas, por exemplo, o que não significa nada em termos de qualidade. Né? Hoje eu vejo pessoas na internet ali com milhões de seguidores e que para a minha pessoa não passa de um idiota, assim como eu não passo de um idiota para muitos, né? Então, tu viu o fulano lá tá famoso. Por que ele tá famoso? Fama é uma coisa, sucesso é outra, inteligência é algo bem diferente. Infelizmente, o Brasil é aquilo em que, não só o Brasil, mas vários países é aquilo em que o aumento das condições financeiras não foi acompanhado pelo aumento das condições culturais e intelectuais. Ou seja, tem muito ignorante, burro, rico, né? Assim como tem muito intelectual, muito pobre e ferrado. Algo de errado não está certo nessa lógica toda, né? Então também tem que saber qual é a minha régua de considerar o que é alguém de sucesso ou não. Quais são os ídolos que eu vou escolher para seguir ou não? Essa seria a minha orientação nessa lógica, e principalmente lembrando aí o Shakespeare: ousadia e prudência. Tudo ao seu tempo, de acordo com o seu esforço, de acordo com as suas condições, de acordo com os seus interesses e com o que você quer e você considera necessário para viver. Isso é elemento, principalmente no mercado financeiro. É possível viver de trade? Depende. O que você precisa para viver de trade? Né? Você precisa 100 mil por mês? Se você já tiver 1 milhão ali na conta, talvez dá para fazer 100 mil tranquilo por mês. Se você não tem 1 milhão na conta, você não vai fazer 100 mil por mês no mercado financeiro, nem aqui, nem na China. Né? Não rapidamente assim. Né? Então, o que eu preciso? Para algumas pessoas, 5 mil por mês é suficiente para viver bem e ela está feliz. Ótimo. Essa pessoa está errada? Em hipótese alguma. A minha pergunta para tentar finalizar e sintetizar essa tua questão, a minha pergunta é: você está feliz na condição em que se encontra, e dentro das condições que você tem para sair dela, caso não esteja feliz? A resposta vai definir o que fazer ou o que não fazer. Não, estou contente, tá bom, perfeito. Eu não preciso ser um empreendedor, investir no mercado financeiro, abrir empresa, ganhar milhões, ter uma Porsche, sei lá eu o quê, milhões de seguidores. Você está feliz, está ótimo. Eu não estou feliz porque eu quero ter uma Porsche, 1 milhão de seguidores e 10 empresas. Você tem condições para isso? Ou para buscar isso? Não. Eu não estudo, não tenho dinheiro, não tenho trabalho, não tenho qualificação. Sinto muito, vai viver infeliz e medíocre. Isso é o que distingue, né? Um outro pensador que eu gosto muito, que é o Notas do Subsolo, do Dostoiévski, né? Tem a famosa frase que ele coloca lá: você é um homem ou é um rato? A pergunta é essa: o que eu estou fazendo me torna um ser humano, um homem no sentido humano, autêntico, responsável, ou um rato, medíocre, que aceita a condição existencial mesmo não estando feliz? Pronto, tá aí. Muito bem, é isso mesmo. E aí, até vou comentar aqui, compartilhar, às vezes eu paro e me pergunto, né? Tenho 4 empreendimentos, estamos aí seguindo a carreira
digital, influencer, trabalhando para migrar futuramente, focado nisso, treinamento, focado em levar conhecimento de qualidade para as pessoas, às vezes cansa, né? Tem dias que eu chego a estar exausto, aí eu paro e penso, digo, mas eu paro e penso de outra forma, eu digo, não, fui eu que pedi, fui eu que trabalhei para isso, é isso que eu quero para mim, é isso que me faz feliz. Já trabalhei dentro de uma instituição financeira, chegou um momento que a motivação se foi. Então hoje eu trabalho muito mais, corro muito mais, mas estou mais feliz do que naquele momento. E o pior é que as pessoas é bem isso que se for. Às vezes elas estão infelizes no seu emprego, estão infelizes onde que estão, não só emprego, estão infelizes às vezes com o companheiro, com a família, mas não tomam atitudes, né? Eu acho que se tomar atitudes para mudar é a grande sacada. E dentro dessa mudança, né, Sidney, dentro dessa tua trajetória marcante, que foi sair do deserto para a água, ou vice-versa, digamos assim, parafraseando, sair do mundo da educação, das ciências humanas para as ciências financeiras, qual foi o momento, né, de superação que você lembra com orgulho? Qual que você pode dizer, não, esse momento foi um momento que eu, Sidney, consegui me superar e que hoje você diz assim, não, é um orgulho, realmente, talvez está guardado só para você, não sei se tu quer compartilhar também ou não, mas às vezes assim, não, esse foi um momento que fez sentido para minha vida. Pegando especificamente essa aceitação em me aventurar em uma área diversa da minha inicial, onde eu já estava acomodado, né, bem acomodado, digamos assim, o momento mais gratificante foi quando eu me permiti aprender algo novo, sem estar desesperado, necessitado para aprender algo novo, quando eu percebi que não era tão fácil como eu pensei inicialmente, também pensei que seria um pouco mais fácil, não foi, mas que a persistência inteligente, não a persistência burra, porque saber desistir é inteligente, é preciso saber desistir na hora certa, mas a minha persistência inteligente eu vou manter porque eu vejo que há possibilidades, e a persistência, né, no tempo, na estratégia, ela começa a trazer alguns retornos, né, financeiros, emocionais, reiterando. Nem tudo se limita ao ganho financeiro. Aquilo que a gente falava antes, é o que é bom para você. Você está feliz fazendo isso? Ótimo, né? Não está feliz? Não precisa. As pessoas gostam muito de dizer, eu não preciso de faculdade, especialização, um caminhão de livro para ganhar mais dinheiro do que você. E não precisa mesmo. Gente, uma coisa não está vinculada à outra, né? Elas se ajudam, mas você não precisa disso. Se o teu objetivo é só ganhar dinheiro, talvez estudar não seja o caminho mais aconselhável para isso, né? Se o teu objetivo é ficar milionário, por exemplo, não vá para o concurso público, não vá ser servidor público, a não ser que você vá desfiar dinheiro e ser mais um ladrão no sistema, né? Porque não tem como ficar milionário no serviço público, mas você não precisa ficar milionário. O meu objetivo é ter um padrão de vida razoável para viver bem, ter qualidade de vida. Vai atrás disso. Então, a grande recompensa para mim nesse sentido foi descobrir de que eu sempre posso me permitir ir um pouquinho além da onde estou, e que se eu dedicar energia, conhecimento, tempo e investimento, eu consigo superar a mim mesmo mais do que eu me imaginava que eu era capaz de me superar. Apesar dos pesares que tudo isso implica. A linguagem comum tem um ditado, as pessoas veem as cachaças que eu bebo, mas não veem o tombo que eu caio, né? Na linguagem comum se diz isso. É justamente isso. Você precisa estar pegando o livrinho simplinho, né? Que todo mundo usa, o Pequeno Príncipe lá. O Pequeno Príncipe tem a frase, você precisa aprender a superar alguns espinhos se quiser ver florescer as rosas no seu jardim.
Então, a grande aprendizagem para mim foi a capacidade de superar novos espinhos para ver florir novas rosas no meu jardim. Perfeito. E aí você mencionou uma coisa que, só reforçando isso, trazendo de volta para os nossos espectadores, você falou, eu já é servidor público federal, né? Que para muitos eu sei que é um sonho, é um objetivo um objetivo, né? Mas mesmo assim, você ganhando razoavelmente bem mais do que a grande maioria, não estava contente com aquilo, não era o suficiente para você, só que era o teu objetivo. E aí você, mesmo na zona de conforto, podemos dizer, bem empregado, né, uma certa estabilidade, foi atrás de outra fonte de renda. E aí que eu vejo o problema, né, e foi um problema meu quando eu estava dentro da instituição financeira, eu estava bem empregado também na época, comparando a sociedade, né? É um sonho de muita gente trabalhar em banco, mas eu digo, não cair nesse pesadelo, né? Mas, enfim, sonhos e objetivos são isso, né? E não fui atrás na época. E hoje eu estou indo, né? Hoje eu vou, eu busco, mas acho que serve aí uma dica grande, esse teu ponto, para as pessoas, que é buscar, né? Buscar o... Sidney cortou, tá travando? Oi? Tá. Voltou. Buscar quando não é na hora do desespero, na hora que você caiu o Sidney, mas já deve estar retomando aí. Mas continuando aqui para nós não se prosseguir, buscar a mudança, buscar o novo, não na hora que você está lá embaixo no fundo do poço, não na hora que vem a vida e te passa uma rasteira, mas sim na hora que você acha que está tranquilo, na hora que você acha que está de boa, você buscar a oportunidade que está com a tua mente mais tranquilo, para você pensar com mais tranquilidade e mais sabedoria. Vamos ver se o Sidney vai voltar. Alô, Vorley? Opa! Estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Alô, é agora? Não, ainda não estou te vendo. Ué. Vou voltar aqui. Quer dizer, estou vendo uma foto sua, né? Mas não você. Não voltou o vídeo? Para mim tá aparecendo. Agora voltou. Voltou? Tá. Agora voltou. Tá travado, mas voltou. Deu uma queda, acho, na internet, no Black aqui. Acabou. Bueno, desculpa. Não, tranquilo. Como eu estava falando, Sidney, só para, não sei se você chegou a ouvir, eu falando que você mudou no momento que estava confortável na vida, de certa forma, né? Mudou para um mundo melhor. E a maioria das pessoas, mundo melhor não, procurou novas opções, novas alternativas, né? E as pessoas, eu vejo assim, aconteceu isso comigo. A gente vai atrás de novas oportunidades, somente está travado, Sidney. Oi, tá, te ouvindo? Está travado. Vai atrás de novas oportunidades somente a hora que a gente cai, a gente que leva uma rasteira, perde o emprego ou quebra na empresa, né? Que aí a gente busca oportunidades. Que é uma tradição do brasileiro empreender por necessidade e não por oportunidade. Isso. A maioria dos brasileiros empreende por necessidade e não por oportunidade. Mas continuando, sei que você também tem horário, para nós irmos finalizando. Tá travado o teu vídeo, Sidney. Tá. Agora voltou? Tá travado. Ué? Não? Não. Deixa eu fazer um negócio aqui. Pra mim tá normal. Será que é a minha... Deixa eu fechar a câmera e reiniciar. Voltando. E agora? Ainda não, tá só o áudio. Só o áudio? Mas estranho. Uhum. Agora Tá para mim aparecendo aí. aparece você, te ouço, e para mim o vídeo também meu aparece. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar mudar aqui.
Tentar colocar não assistir e colocar assistir. Apareceu. Aí? Travado, mas apareceu. Estranho. Pode ser a minha internet. Não, essa internet tá cheia. Faz parte, em percalços da tecnologia. Faz parte. Mas para nós finalizarmos, tá meio travadinho, mas tá aparecendo. Mas o teu áudio tá saindo bem, tá? Tá, perfeito. Quais são, Sidney, seus próximos passos? Você pode compartilhar com nós, né? Enquanto investidor, enquanto carreira mesmo, e o que podemos esperar de Sidney nos próximos anos? Compartilha até onde que você acha que você sente à vontade. Não é sempre prudente compartilhar os